todos. Vamos iniciar nossos trabalhos espirituais desta noite, silenciando as nossas mentes, nos desligando dos problemas dos nossos dia a dia, procurando focar os nossos pensamentos, visando sintonizarmos com a espiritualidade amiga que aqui se encontra, para que assim possamos sair daqui para os nossos lares em paz e em harmonia. Vamos iniciar os nossos trabalhos lendo a mensagem número 116 do livro Vinha de Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mensagem não só. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Paulo, Filipenses 1:9. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas, se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Para praticarmos a caridade é necessário que tenhamos discernimento, capacidade de avaliarmos todas as situações, todas as anuâncias que advêm surgir em nossos caminhos, e possamos discernir verdadeiramente o que possamos empreender para multiplicarmos o sinônimo, o biônimo do bem. Muitos crentes preferem apenas dar e outros circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Quando nós agregamos o conhecimento e a vontade de fazer, nós estamos sintonizados com os espíritos amigos, trabalhadores do bem, que nos incitam para que todos nós busquemos, todos os instantes das nossas vidas, a começar dentro dos nossos próprios lares, a compreensão para que efetivamente possamos vivenciar, empreender e seguir semeando nos nossos caminhos os princípios verdadeiros da caridade. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e, acima de tudo, aprender. Que Jesus, o nosso Divino Mestre,
envolva todos nós em eflúvios de luz, de paz e, acima de tudo, de amor. Sueli, a prece. Mestre Jesus, mais uma vez, Pai, te agradecemos esta grande oportunidade por estarmos aqui, unidos e reunidos em teu santo nome. Agradecemos a espiritualidade de Cáritas, aos nossos guias protetores. Pedimos que ilumine a nossa irmã, que irá usar a palavra na noite de hoje. E vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livra-me, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Amém. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. O tema hoje pode ser até engraçado, que nós já estamos com 19 dias do ano novo do calendário terreno. Mas para nós... Oi? Mas para nós, espíritos, nós sabemos que todos os dias são oportunidades novas, né? Que a gente pode renovar esses nossos compromissos diariamente. Não porque o calendário terreno marcou a passagem de um novo ano. Então a gente precisa refletir juntos que compromissos nós já abraçamos, se já damos conta deles, e que outros abraçaremos. Porque todos os dias, como disse aqui a mensagem, é a oportunidade de aprender. É a oportunidade de trabalhar, é a oportunidade de amar e servir. Então esse é o nosso compromisso como espíritos. Independente do credo, nós somos espíritos e precisamos entender que estamos aqui a trabalho. E esse trabalho também implica a uma reeducação, a uma corrigenda, a um acerto de contas, no sentido não de castigo, mas a um ajuste, porque a lei divina é lei de equilíbrio. Então aqui, ano novo, renovando os compromissos. E aqui tem uma frase de Drummond de Andrade que diz assim: para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Ora, o poeta já nos inspirava a dizer que está dentro de nós esse potencial de renovação. A gente não pode esperar que a segunda-feira chegue para fazer uma tal dieta. A gente não pode esperar que o ano novo chegue para a gente fazer as promessas que nós fazemos costumeiramente. É preciso compreender que para ser um ano novo, a gente tem que renovar-se. E o processo da renovação implica naquela grande tarefa de sugestão de Joana de Ângeles, que fala do autodescobrimento, da reforma íntima, da mudança em nós, para que a gente perceba a mudança exterior. E diz ainda aqui uma mensagem de Emmanuel, e eu fiz questão de trazê-la, para que a gente possa compreender a mensagem que o Espírito nos traz como sugestão para todos nós. Ano novo é também a oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Quantas vezes aqui, nesta casa, através das palestras, dos esclarecimentos, nós não já ouvimos essa frase? Trabalhar, aprender e servir. Nós estamos recebendo diariamente essas oportunidades. Não é exatamente trabalhar para os outros, é trabalhar para si. Porque cada ação do bem que você faz é o seu próprio advogado amanhã, como disse Chico Xavier. O benefício maior será nosso,
do dever cumprido, da melhoria. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Então, quando nós aproveitamos realmente a oportunidade de aprender, de trabalhar e servir, nós vamos observar como o tempo é o grande aliado nosso. A gente nem percebe que o tempo passa, porque estamos ocupados. E quando estamos ocupados com o que é bom, melhor ainda. A gente só se aborrece com o tempo, que para a gente passa lento, quando a gente está desocupado. Quando a gente não está tendo proveito adequado das oportunidades. Então, parece que o tempo não passa. E diz aqui, lembra-te de que o ano em retorno é o novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Todos nós já fizemos e ainda fazemos promessas que nós não cumprimos. Não vamos falar do mundo terreno, do mundo material, mas é a promessa de conquista de valores, valores espirituais. Por exemplo, eu prometo que daqui para o fim do ano eu vou ser mais paciente, eu vou ser mais tolerante, eu vou procurar compreender mais, eu vou procurar servir mais, eu vou reclamar menos, eu vou agradecer mais. Será que a gente está preocupado com essas promessas? Não. As promessas que chegam na nossa mente são aquelas do mundo terreno, do mundo material. Eu prometo que eu vou emagrecer. Eu prometo que eu vou comprar tal coisa. Eu prometo que eu vou me desfazer dessa sala para comprar outra. E por aí a gente vai fazendo essas promessas. Quando, na verdade, nós nos esquecemos que nós somos espíritos. A nossa essência é espiritual e a gente necessita de priorizar as coisas espirituais. Estamos mergulhados no mundo terreno, no mundo material de coisas. E precisamos, sim, estar atendendo às necessidades da matéria, porque faz parte da nossa condição de vida. Comer, vestir, dormir, obter as coisas necessárias para viver, isso é natural de quem está no mundo terreno. O que a gente não pode é colocar esses valores materiais acima dos espirituais. E ainda diz a mensagem: se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Isso é difícil. Se temos inimigos, alguém tem dúvida disso? Muitas vezes o evangelho e as mensagens estão recheadas da palavra inimigo. E, na verdade, não é exatamente aquela criatura por quem a gente nutre ódios, repulsa. Na verdade, nós gostamos de dizer adversários. Porque muitas vezes nós temos um adversário na nossa própria casa, onde ele se coloca diferentemente de nós, no modo de pensar, no modo de agir, mas necessariamente não é o nosso inimigo. Porque muitas vezes o adversário pode ser um filho, que não concorda com a gente, com algumas ideias, que não faz exatamente aquilo que nós recomendamos para o seu bem, mas não quer dizer que ele é o nosso inimigo. Então, a frase diz exatamente, se temos inimigos, que nós possamos fazer das horas, renascer em nós o caminho da reconciliação. Ou seja, é a oportunidade de novo da reconciliação. E Jesus foi bem claro quando disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Ou seja, desfaz o nó, né, o desafeto, a intolerância com aquele, enquanto tu tens a oportunidade de estar com ele, na mesma jornada terrena, muitas vezes no mesmo seio familiar, ou muitas vezes no mesmo ambiente de trabalho. Então, se desfazer desses desafetos, procurar ter tolerância, procurar aceitar aquela pessoa diferente de você, para que possa você caminhar com mais leveza. Então, isso também é uma boa oportunidade para nós no ano que sempre se inicia.
Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Ora, isso também é o grande desafio para todos nós espíritos, o perdão. Algumas pessoas até se desculpam e dizem assim, mas eu não sou Jesus. Não é. Está longe de ser. Mas poderemos imitá-lo, sim. Porque ele disse, podeis fazer isso e muito mais. Então a gente tem como modelo, como guia, como mestre, como irmão, como amigo, Jesus. E Jesus, em todo o seu receituário evangélico, fala da mesma coisa, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como amar a si mesmo. Então esse é o grande mandamento e nele estão inclusos todos os demais. Então Jesus diz exatamente que precisamos aprender o perdão. Quando nós aprendermos realmente a perdoar, a não se sentir ofendido, nada vai nos afetar mais. Porque tudo aquilo que vier de inferior não nos atingirá. Porque a gente já tem a compreensão do perdão. Então, essa é a grande tarefa para todos nós. Que estejamos encarnados ou desencarnados, o grande desafio é o perdão. Se descansastes em desmazia, volve ao orado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Ou seja, se a gente relaxou em algumas horas que precisava trabalhar e servir, ele diz exatamente que a gente se volte para as ferramentas de trabalho, né, para as nossas obrigações e plantemos o bem. Plantemos o bem. Como disse a mensagem no Fonte Viva, espalhar o bem. E não só o bem material, mas acima de tudo, o bem para a alma. Aquele que nós precisamos alimentar, como foi dito, que nem só de pão vive o homem. Que a gente precisa dessas outras coisas, desses outros valores, desses outros sentimentos, dessas virtudes, para que a gente possa se sentir pleno, para que a gente possa se sentir estimulado a caminhar para a frente e para o alto. Diz aqui, se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ora, momentos de tristeza, de angústia, todos nós sofremos esses assaltos. Quem aqui que é diferente? Muitas vezes tudo corre bem e de repente a gente é assaltado com aqueles 10, 15 minutinhos de tristeza, de angústia, muitas vezes de desapontamento. E por quê? Porque a nossa condição ainda é disso, de nós não compreendermos os desígnios divinos, de nós ainda nos queixarmos muito, e nós pedimos não, nós exigimos de Deus que a nossa vida esteja correndo tudo perfeitamente, que nós só queremos dias de alegria, que nós não queremos problema nenhum, que nós não queremos nenhum sofrimento, mas a condição nossa de espíritos ainda imperfeitos, endividados, carentes, cativos, faz com que experimentemos as horas ainda de angústia e de sofrimento. Infelizmente. Mas, por outro lado, a gente também compreende, nós que já conhecemos a doutrina espírita, que ainda é necessário experimentarmos a dor, no sentido da reforma, da transformação, da correção e do aprendizado. E é por isso que nas mensagens dos benfeitores espirituais, eles dizem que a dor é bendita. Como é que uma dor é bendita? Porque a dor ensina. A gente sabe muito bem, cada um aqui, eu acredito, que já passou um momento muito de desespero por alguma dor. Essa dor pode ser física, mas que levou também a uma dor da alma. Porque quando a gente passa
momentos cruciantes de qualquer enfermidade, de alguém nosso ou de nós mesmos, nós sabemos como aquilo mexe lá dentro da nossa alma, o nosso ser mais íntimo. E isso tudo não é com a intenção do castigo. Ah, eu vou querer que fulano sofra. Não é isso, não. O espírita sabe como driblar a dor. Como pode administrar o sofrimento, para que depois que passe essas horas angustiantes, possa se sentir renovado na confiança e na fé. Então a gente precisa compreender uma coisa. Uma outra pessoa me disse, espírita sofre? E a gente diz, sofre. Porque ainda a gente não compreende na sua essência maior que nós somos amparados, que a dor nos visita, mas a gente precisa ter a confiança maior do que tudo. Saber que seremos vencedores. Como nós também somos criaturas frágeis pela nossa condição e nos colocamos diante da dor numa impotencialidade tamanha, a gente se sente bem pequenininho e nas horas mais cruéis, a gente até coloca a fé vacilante. Fica meio duvidoso. Será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Porque é a nossa condição ainda. Quando nós compreendermos verdadeiramente o que cada coisa significa, as lições do Cristo, as promessas de Jesus que não são enganosas, de que nós alcançaremos o reino dos céus, não vamos mais sofrer. Nada vai abalar daquilo que foi inferior, porque a nosso estado de harmonia e de plenitude e de confiança no Pai será tão grande que nada que for pequeno nos atingirá. Estamos caminhando para isso. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. A gente não pode exatamente seguir ao pé da palavra. A pessoa que me machucou profundamente, eu agora vou rir para ela. A gente pode encarar até como uma hipocrisia, mas não é isso que a mensagem quer dizer. Aqui as palavras, muitas vezes no sentido figurado, elas querem nos estimular para que a gente possa superar a dor, a superar a ofensa, né? É quando diz assim, mas fulano me atingiu profundamente, me feriu profundamente e eu não consigo mais olhar para essa pessoa com olhos de afeto. Mas a gente precisa fazer um trabalho em nós. Se nós não conseguimos mais olhar e encarar aquela pessoa como antes, com um afeto, com uma fraternidade, o problema também está em nós. Que nós ainda perceberemos que somos pequenos. Porque a gente tem o hábito grande de dizer, mas o defeito está na pessoa. Está na pessoa que me magoou, que me decepcionou. Mas será também que não está em nós? Porque a gente precisa também fazer. A gente precisa dar o exemplo. A gente precisa servir. E quando Jesus disse que devemos amar os inimigos, ele não disse que era para a gente abraçar e beijar. Ele recomendou que o amor aos inimigos se resume em, primeiro, não lhe desejar o mal. Segundo, fazer-lhe o bem sempre que tiver oportunidade. Então, muitas pessoas, com muito esforço, dizem assim, o primeiro eu já faço. Não quero o mal da pessoa, mas eu quero ela bem longe de mim. E se eu souber que ela está em dificuldade? Não conte comigo. Não conta com você, não. Porque o que ela me fez está aqui dentro, eu não esqueço. Então, a gente percebe que o problema também está em nós. A nossa resistência, a nossa dureza. Porque se a gente diz que não quer o mal daquela pessoa, é uma parte. E a outra é a gente desejar e, se possível, contribuir para o bem daquela pessoa. Então, é nesse sentido.
Se a gente busca harmonia com aqueles que não nos compreendem, a gente ter a tolerância, de ter a paciência, de evitar contendas, brigas, discussões, a gente já está fazendo um pouquinho da grande tarefa que nos cabe. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. E é verdade. Muitos dos nossos problemas estão na falta de conhecimento da nossa vida espiritual. A ignorância no sentido de não ter o conhecimento das coisas espirituais, o conhecimento daquilo que nos cabe, daquilo que é próprio nosso. Então, muitas vezes, pela ignorância, muitas vezes cometemos maldade. Não maldigas nem condenes. É uma outra coisa que a gente precisa fazer, não só no ano novo, mas todos os dias. Não condenar, não julgar, não fazer críticas destrutivas. Crítica é importante para ajudar, para construir. E tem que ter toda uma delicadeza de chegar ao outro, para que o outro não se sinta menosprezado, diminuído, ofendido. Porque todos nós temos algo em comum. Por mais aquele que diga que não, mas eu tenho quase certeza que todos aqui devem ter. Chama-se melindre. Conhece o que é isso? Vamos traduzir para o pernambucano. Não me toque. Ele é cheio de não me toque. É todo sensível. Ninguém pode dizer nada que já fica logo armado. Então, esse melindre, essa sensibilidade que com qualquer coisinha se sente ofendido. Por quê? Porque não consegue enxergar a coisa boa diante daquilo que vem para si. Então encara tudo como se fosse uma perseguição, uma ofensa. E nós somos criaturas ainda muito melindrados, muito, né? Com qualquer pessoa. Às vezes um olharzinho, viu só como fulano olhou para mim, assim, ó, da cabeça aos pés. Eu sei o que ela está pensando de mim. Aí a gente já começa a fomentar coisa ruim em nós e ainda não sossegamos, queremos que essa coisa ruim ainda passe para o outro, que atinja o outro, que destrua o momento do outro. Então isso é só para a gente perceber que todos os dias, embora o ano novo, o novo dia é o dia de oportunidade de fazer sempre essa faxina das coisas ruins. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. E aí a gente vai lembrar a palavra de Jesus, quando disse, vós sois luzes. Tem coisa mais linda do que isso? De saber que nós temos condições, capacidade de iluminar. Nós temos condições de tirar o outro das sombras, das trevas. Nós temos condições de ajudar o outro a enxergar melhor. Não é que o outro tenha que enxergar como nós enxergamos, mas ajudá-lo, promover recursos para que o outro encontre em nós um amparo, um apoio. Então, nós temos condições, sim, de acender alguma luz para quem está ao nosso lado, na inquietude da escuridão. É um dever nosso todos os dias. Não te desanimes, nem te desconsoles. E isso vai me lembrar uma frase de Eurípides Barçanufo. Alguém já ouviu falar? Um grande espírito, um grande colaborador do mundo espiritual para nós aqui no mundo terreno, que traz mensagens belíssimas, teve uma trajetória de trabalho, de caridade, o apóstolo da caridade também, e deixou lições maravilhosas. Então, Eurípides Barçanufo traz em um dos seus livros que diz exatamente assim: o espírita tem obrigação de não enfileirar aquelas grandes levas de gente sem fé. Ou seja, o espírita não pode ser um daqueles que fica na fila sem confiança em Deus, sem fé no porvir. Pelo contrário, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós, que já temos acesso às informações
da doutrina espírita, do grande consolador prometido, que Jesus nos avisou, nós precisamos ser exemplos. Exemplos de confiança, de fé, de paciência, de determinação, de fraternidade, de humildade. Por que nós e não os outros? Porque foi nos dada a oportunidade de abrir as nossas mentes e enxergar que o que mais vale na nossa vida é o espírito, é a essência, não são as coisas, somos nós. E que nós somos eternos, e que nós estamos aqui de passagem, e que nós sofremos ainda pelo próprio egoísmo, pelo próprio orgulho que ainda povoa o nosso ambiente, o nosso eu íntimo. Então nós já sabemos disso. E se nós sabemos, não podemos fingir que não sabemos. Então é por isso que ao espírita mesmo foi dado toda essa oportunidade de alcançar a doutrina dos espíritos, mas também de compreender. De compreender. Então nós choramos ainda, mas já podemos compreender a razão das nossas lágrimas. A doutrina dos espíritas foi a doutrina que trouxe, que acabou com o medo da morte. De falar tranquilamente que fulano desencarnou. De falar tranquilamente, sem medo nenhum, que há espíritos desencarnados aqui, nesse momento. E de saber que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então, quem realmente é espírita, não tem medo. Outro dia me deparei na casa que eu trabalho, na casa espírita, com uma pessoa que já é espírita, acho que uns 15 anos, e disse para mim, vou confessar uma coisa, morro de medo de espírito. Morro de medo de ficar em casa com a luz apagada. Eu achei isso tão curioso, porque eu disse assim, meu Deus, se a pessoa própria é um espírito, né? Se a gente tivesse de ter medo, deveria ter dos que estão encarnados. E a gente está vendo o olhar, está sentindo a presença mais de perto, pela própria condição de estarmos do mesmo jeito, do mesmo nível, encarnados. Mas dizer que é espírito e tem medo de espírito, dá a impressão que é assombração, né? E não combina muito com a gente. Isso aí não. Porque o espírita tem certeza. Não fica vacilando na sua confiança, na sua crença. Tem certeza que é espírito, tem certeza que é imortal, tem certeza que nós vamos voltar para a nossa casa, que é o mundo espiritual, então tem que começar a se preparar para essas coisas. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Ou seja, muitas vezes é dia de domingo, a gente vai receber visita da família, e muitas vezes, ai meu Deus, vou ter que aguentar fulano hoje o dia inteiro. E já fica assim, com o bolsinho cheio de pedra na mão. Não vai jogar, mas se a pessoa disser uma coisa, eu não vou ficar calado não, vou dizer. Então a gente já começa a armar o quartel dentro de nós. Então é preciso dizer que nós precisamos cultivar o bom ânimo, ter uma cara boa, ter um sorriso bom, ter um olhar de acolhida. Porque aquele, mesmo que venha cheio de coisa ruim, ou armado para lhe dizer alguma coisa, vai murchar na hora. Porque você vai receber com alegria, com espontaneidade, com vontade mesmo de abraçar, para que essas pessoas possam ver em você a alegria da alma e achar que naquele momento valeu a pena. Então precisa começar por nós, o grande exemplo nós mesmos. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculta ao nosso lado, ele paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora, ama e auxilia sempre. São recomendações de Jesus sempre. O amor e a caridade. Em qualquer circunstância, para qualquer pessoa, independente de qualquer condição social, econômica, política, geográfica, nós precisamos amar e servir, porque é o nosso papel. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã,
Eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. É uma mensagem de Emmanuel. E quando ele diz assim, o convite Jesus faz todos os dias, através das suas recomendações evangélicas, agora cabe a nós abrir essa portinha do coração. E agora eu vou dizer uma frase que eu costumava ouvir na praia de Boa Viagem. Aqueles vendedores de salada de fruta, com um chapelão bem grande de mexicano, a gritarem bem forte naquele sol. Queres ou não queres? Ou queres ou não queres? Então a pergunta vai assim. Queres ou não queres essas recomendações de Jesus? Porque são recomendações para o nosso bem, para a gente viver melhor, qualidade de vida, que não tem dinheiro que pague. O sossego, a paz, o bem-estar, a harmonia, o ânimo, a vontade de servir. Então isso aí é muito importante para todos nós. E aí vou passar rápido uma outra mensagem de André Luiz, que diz assim, para ser feliz, próspero, vencedor, receber amores e dádivas, bênçãos e distinções, podes formular votos, tecer esperança, alinhavar projetos, enumerar decisões, vestir cores certas e brindar a sorte. Porém, se no coração o homem velho prossegue, se o ontem ainda te governa, se melhoras apenas te farão, mais forte no que te é indispensável, então prosseguirás, ano após ano, imerso no mesmo tempo, estacionário, por livre e espontânea vontade de um eterno ano velho passado. A gente pode desejar muita coisa do mundo espiritual e do mundo terreno. Quem é que não sonha? Agora, se a gente insiste lá no nosso íntimo, permanecer no homem velho, no ontem, estacionário, a gente não vai avançar, a gente não vai se renovar. Então, cabe a nós essa decisão. E ano novo significa realmente vida nova. Ou é apenas mais um período de tempo que começa, no qual a única situação que não muda são as atitudes pessoais? Que tal elaborar um projeto de vida perfeitamente aplicável a cada um, a ser construído durante todo o ano e não de uma vez só? O que vou trazer aqui, na verdade, é um esboço de um espírita, Carlos Abranche, e ele faz mês após mês, mas na verdade a gente tem que fazer isso dia após dia. É só figurativo. Janeiro, nós estamos em janeiro. Podemos projetar a coragem de assumir desafios. Desafios para mudar, para encarar os problemas e buscar tentativas de solucioná-los definitivamente. Quiçá, a primeira grande tarefa seja de qual? Do autodescobrimento, o conhecer-se a si mesmo, que abrirá no íntimo as expectativas radiantes de um novo ser, de coração voltado para o infinito das potencialidades imortais. Então, assim, que a gente possa ter, estou falando aqui janeiro, mas em tudo que eu falar aqui é dia a dia, que a gente possa ter a coragem de enfrentar os desafios, de procurar resolver os nossos problemas, né, encontrar as soluções. Mas para isso, a gente precisa primeiro conhecer. Conhecer-se, saber que potencialidade eu tenho, para que eu possa realmente trabalhar. Com qual ferramenta? Não é? Fevereiro nos aguarda para que assumamos compromissos numa época em que é notória a fuga das responsabilidades, das tarefas valiosas no bem. O lar nos espera, a casa espírita aguarda nossa colaboração, o planeta conta com as boas vibrações de ser renovado que nós pretendemos ser. Então, esse também é um outro compromisso que a gente tem que renovar. Que a gente precisa colaborar, trabalhar e não fugir das nossas responsabilidades. Em março, quem sabe trabalhamos em nós a paciência, com o lembrete de não esquecermos das tarefas dos meses anteriores. Será preciso que a tenhamos para enfrentar as próximas que haverão de vir. Então, nessa grande caminhada do dia a dia, precisamos da grande aliada chamada paciência.
porque se também nós não a tivermos, não avançaremos. Abril. Abril, por exemplo, poderá nos pedir uma preparação para enfrentar o inesperado. Que inesperado é esse? Então, para tanto, é preciso o amparo da prece, o hábito da meditação, a bênção da serenidade e o conhecimento das próprias forças. O inesperado pode ser uma grande alegria, que precisa ter equilíbrio, ou uma profunda tristeza, onde nós deveremos ter confiança em Deus para que a gente possa sustentar a nossa resignação. Então, para isso, é preciso que a gente esteja preparado. Como eu vou enfrentar isso se eu não sei que hora vai chegar essa situação? Então, a gente ter o hábito da prece, da meditação, da serenidade e conhecer as nossas próprias forças, as nossas próprias ferramentas, porque quando o tal inesperado bater a nossa porta, a gente vai estar mais ou menos preparado ou já vai encarar com mais equilíbrio. Maio. Maio pode ser o do exercício da fé e da esperança. É preciso saibamos esperar com equilíbrio e com ponderação, a fim de suportar as pressões das forças contrárias ao bem que começam dentro de nós. E por que é preciso a gente ter o exercício da fé e da esperança com equilíbrio e ponderação? Porque se nós não tivermos, duas coisas podem se instalar em nós. Uma, ansiedade. Outra, precipitação. E aí a gente destrói todo o serviço que está sendo feito em nosso favor. A gente é altamente impaciente para saber esperar. A gente está aguardando uma coisa boa. Já falou com Deus 300 vezes. Mas a gente fica tecendo a ansiedade. E a ansiedade que é tecida no espírito começa a atingir o corpo físico. Aí é uma pingueira, é o suor, a mão gelada, vai na janela 300 vezes, caminha para lá e para cá, dá 1000 telefonemas. A ansiedade vai tomando conta de nós. E quando a ansiedade é tamanha e nos domina, o que é que a gente faz? Se precipita. Não sabe esperar, toma uma atitude que não é para tomar. Então é preciso ter o exercício da fé e da esperança, esperar com equilíbrio e ponderação, para que a gente possa também suportar as forças contrárias que muitas vezes nos povoam. Em junho, se algumas derrotas anteriores tiverem acontecido, valerá a pena pensar: eu sou capaz, não vou desistir. Minha vitória é a meta final. Se alguma derrota nos visitar, será que isso é impossível? Não, né? A gente está num mundo terreno, com experiência reencarnatória, de experimentações, de aprendizado. Então, é natural que algumas vezes as derrotas também façam parte da nossa história. Mas aí, mediante disso, a gente tem que ter confiança suficiente em Deus e em si mesmo, imbuído de bons propósitos, de bons pensamentos, de boas atitudes, para que a gente não se sinta vencido, para que a gente não desista, para que a gente tenha a motivação de continuar lutando. Isso é muito importante. Julho será o mês da sensibilidade. Por ela, poderemos apurar o sentimento e ouvir canções nunca antes ouvidas, cantadas pelo silêncio da natureza. São as melodias da alegria e da tristeza, dos corações que sorriem por fora, mas choram por dentro, dos que falam muito, mas que dizem mais pelo que não verbalizam. Ora, diariamente também a gente precisa desenvolver, exercitar essa sensibilidade. Onde essa sensibilidade ela possa ser demonstrada no silêncio da natureza, ou no canto dos pássaros, ou ainda, como diz aqui, numa canção nunca antes ouvida. Tia Serena, presta atenção nessa melodia, presta atenção no silêncio. Presta atenção que muitas vezes há corações próximos de nós que sorriem, que nos dão o melhor.
mesmo por dentro estão sangrando. Então a gente preste atenção, essa percepção, essa sensibilidade, ela também tem que estar diariamente conosco. E em agosto, isso aqui, o que é que eu faço? E em agosto, abrir-nos-emos para o novo, mas não o novo pelo novo, e sim pelas perspectivas que podem ser inauguradas ao se abandonar o velho. Ou seja, renovação sempre. No dia a dia aparecem oportunidades, coisas novas. Eita, apareceu essa chance, eu nem contava com isso. Será que é bom? Será que não é? Então a gente também vai ser visitado por novas propostas, por novos propósitos. E isso é importante, que a gente fique atento. Não o novo pelo novo, mas pela oportunidade de renovar-se, de deixar o velho para trás. Para setembro, acionaremos a vontade, esse lema vigoroso a dirigir nossa empresa mental. A vontade nos auxiliará nos passos decisivos da transformação pessoal. Tudo que eu li e comentei em outros meses é como se fosse diariamente. Então, afora a sensibilidade, a fé, o bom ânimo, a vontade de servir, de aprender, de trabalhar, o amor, também precisamos ter vontade. Há muito que ser feito. Já estamos atrasados para muitas coisas. Já deixamos de fazer outras tantas. Mas é preciso que a gente tenha vontade. Porque se não tiver, nada feito. E de preferência, boa vontade. Porque existe também a má vontade. Então é preciso que a gente entenda que a vontade é o lema vigoroso que vai dirigir a nossa mente. É a vontade quem vai ser decisiva na nossa transformação pessoal. E aí eu vou voltar à pergunta. Queres ou não queres? Cabe a nós, se a gente quer mesmo, essa vontade. Eu quero ser feliz? Quero. Então, a primeira coisa é querer, é ter vontade. E o resto a gente vai fazendo. Para ser feliz é preciso isso, é preciso aquilo, e a gente vai. Mas é preciso primeiro querer. E outubro nos aguarda para que tratemos das nossas doenças. Sem dúvida, seremos nossos próprios médicos, promovendo a nossa cura pessoal através de decisões justas que nunca se esquecem que entre nós e a lei do amor existe o próximo, a quem devemos gratidão. Então, diariamente, também nós precisamos cuidar das nossas enfermidades. E essas enfermidades que tanto nos machucam, que nos faz sofrer, nós é que somos os nossos próprios médicos. Nós é que temos a cura. A cura está em nós. É a vontade de querer ficar curado. E diz exatamente, essa cura, ela precisa vir acompanhada dessa lei do amor. E entre nós e essa lei do amor, essa lei divina, existe o próximo, fazendo a ponte. E é a esse próximo que nós devemos gratidão. Porque é através desse próximo que nós vamos nos melhorar. E nós, quando compreendermos isso, vamos ser gratos. Olha, graças a esse filho que eu disse que dava-me tanto trabalho, pois foi graças a ele que eu procurei modificar uma coisa em mim. Eu agradeço a ele. Então, entre nós e a lei do amor, essa ponte chama-se o próximo. É a ponte que mais nos aproxima a Deus. Porque a gente vai provar o amor verdadeiramente. E em novembro abriremos os canais do Espírito, tanto do gesto de dar, quanto do de receber. Atenção para um detalhe. A capacidade de receber vai crescendo à medida que nos abrimos para a coragem de oferecer o que somos de melhor. Nós só poderemos receber se primeiro nós nos oferecer. Nós doarmos, nós trabalharmos para os outros, no sentido de ajudar, de promover momentos de felicidade para o outro, de diminuir o seu sofrimento, de servir. Então, quanto maior a nossa capacidade de doação, mais teremos também o recebimento dessas dádivas, dessas benesses.
Então, esse negócio de dizer assim, mas eu só primeiro só dou se eu receber. A gente tem muito essa barganha. Eu só faço aquilo que me fizerem. Eu só trato o outro como o outro me trata. E se o outro te tratar mal? Também leva. Porque é essa a nossa condição. Mas se a gente aprender o que precisa de serenidade, de bom ânimo, de amor, do exercício do equilíbrio, da sensibilidade, da ponderação, de todas essas coisas que foram ditas mês a mês, mas que são realizadas dia a dia, a gente vai compreender verdadeiramente que alegria é em doar. É muito maior do que aquele que está recebendo. E a gente sabe também que nenhum de nós é tão rico que não possa receber. E nenhum de nós é tão pobre que não tenha algo para dar. Então isso serve para o nosso dia a dia. E aí eu não botei dezembro, porque dezembro é aquele mês dos votos, das promessas, dos contratos. Esse mês de dezembro a gente faz um balanço do ano. E nesse balanço do ano eu não quero isso, eu não quero aquilo, escreve num papel, bota na bota do Papai Noel. E a gente vai mergulhado pelo clima terreno, pelos convites do mundo terreno que povoa a nossa cabeça, pelos sonhos. Mas a gente tem que compreender que esse ano novo, renovando o compromisso, é diário. Não é pelo calendário terreno, é o compromisso de nós conosco. E o nosso compromisso com Jesus. Porque não teria sentido a gente fazer esse trabalho todo se não for conosco. E não ficarmos vigiando que fulana não emagreceu, como disse. Fulano não fez as pazes com cicrano. A gente não pode vigiar o outro. A gente precisa se vigiar, se conhecer. O que é que eu sou capaz? E onde eu posso melhorar? O que é que tanto me atrapalha? Por que é que eu não consigo tolerar fulano toda vez que eu vejo? Então, por mais que a gente possa responder, só pode ser coisa do mundo espiritual, de vidas passadas. Ainda que seja. Pois se é, cabe a você modificar esse padrão vibratório. Pois se eu tenho a sensação de que só pode ser de outras vidas, sou eu quem vou dar o primeiro passo e desfazer esse mal-entendido. Mesmo que só seja através desse campo energético. Eu vou me esforçar para acolher fulano. Para tirar essa cisma que a gente às vezes tem do outro.